se eu cochete de dois campos, né, independentes, né, então x e y linearmente independentes em P, então x, y é zero, implica que os fluxos comutam, né? Eu denoto assim o fluxo de x, né? Então isso é φ sx composto com φ ty, sim? E assim somente assim de fato. De fato nem precisa disso. Um campus qualquer. Faltava provar isso. Né? E eu estava tentando fazer com as definições, né? Simplesmente. E sai, mas é uma sopa de letras gigantesca. Né? Eu não gosto de usar coordenadas, se pode ser feito de outra maneira, mas nesse caso particular fica uma sopa de letras horrorosa. E em coordenadas é muito simples, então vamos nos render só hoje e fazer em coordenadas. Né? Vocês vão ver que é muito simples em coordenadas. Né? Então lembrem a primeira observação, lembrem a propriedade, uma das propriedades fundamentais do cochete, né? Que diz que, lembrem dessa história, né? X se diz f relacionado a x' se diferencial é x' composto com f. Então aqui temos f de m e m', uma aplicação diferenciável entre variedades, x um campo de m, x' um campo de m', tanto este quanto este são campos ao longo de f, e tem a propriedade de que, bom, a gente diz, é uma definição, que x está f relacionado com x' se acontece isso. Bom, e a propriedade fundamental dos cochetes em relação a essa propriedade é que se x está f relacionado a x' e y está f relacionado a y', então os cochetes também. Isso aqui segue sim a definição da diferencial. É uma continha que a gente fez semestre passado, não é longa, não. É só escrever a definição de diferencial. Isso aqui é por causa da definição de diferencial. Observem que para provar isto, o que a gente faz bom, então precisamos isto, né? Calcular isto. Mas a gente vê isto como uma derivação, ou seja, a gente calcula numa h função diferencial aqui. Então aí a f entra aqui e aí aplica a definição de cochete e sai. Né? Mas se tentam fazer assim diretamente, vocês vão se enrolar. Né? Então é bom colocar uma h e ver que isto é a mesma coisa que x', y' composto com f calculado nessa h. Mais fácil. Muito bem. Não vou fazer de novo essa conta. Então, essa é a primeira propriedade que a gente quer. E isso implica que basta... Bom, observem também que se vocês têm f, se vocês têm x f relacionado com x' e vocês têm φ, então o fluxo de x é conjugado ao fluxo de f no seguinte sentido. Tem que ser a única coisa que faz sentido, ou seja, isto composto com f, f composto com φ x s. Isso simplesmente pela unicidade do fluxo. Né? Só calcular, né? que é x' em, por exemplo, em f composto com φ sx em um ponto assim, né? Então isso aqui é
x' em f de phi xs. Certo? Mas esta mesma coisa que a diferencial neste ponto de x. Né? E o que estou dizendo? Já me diz aqui de quê, né? Por um segundo. Então, esta propriedade, né, diz que isto é isto, certo? Sim? Mas isto no ponto correspondente, ou seja, é este vetor em isto. O que estou dizendo? Em que? Certo? Mas que é que? Que é phi xs. Sim? Mas isto é o fluxo. Ou seja, isto é f q de diferencial, né? De phi, né? ou phi sx', né? Que é o fluxo. Isto é mas esta é a diferencial de f na diferencial desta função em relação a S, ou seja, regra da cadeia, isto é f composto com phi s x'. Bom, isso diz que o fluxo de x' é imagem por f do fluxo de x, que é o que diz aqui. Certo? Muito bem, então o que isso diz? Isso diz que, em particular, se f é um diffeomorfismo, eu posso passar f para o outro lado, como a inversa. Ou seja, o que diz é que se dois campos estão relacionados por um diffeomorfismo, os fluxos são conjugados por esse diffeomorfismo. Em particular, se a gente tem agora x', y', y' conjugados por um diffeomorfismo agora, então a propriedade do fluxo se preserva, né? Ou seja, phi s y', phi t x', que agora a gente usa isto, né? Isto é f menos 1, phi s y f, f menos 1, phi y, phi x t f. Né? Isso aqui morre, né? Ou seja, fica f menos 1 composto com phi y s, phi x s composto com f. Né? Então, esses comutam se somente se... E aqui eu tenho. Esses comutam se somente se esses comutam. Sim? Então, agora sim, podemos pegar uma carta. Tudo o que eu falei só serve para dizer que para verificar isto basta verificar em RN. Porque pego uma carta. Sim? Pego uma carta que é um diffeomorfismo, pego o campo associado e vejo o campo no RN. Então, se eu quero ver se comutam, basta ver no campo associado no RN. Certo? Então, basta ver em RN. Podemos supor que M é RN. E mais, nós vimos que, dado qualquer campo não nulo, ele é um campo coordenado de alguma carta. Isso nós vimos na aula passada.
simplesmente pegando o fluxo. Pegando como carta o próprio fluxo. Né? Então, bom, a primeira observação é que se x em P é igual a y em P é igual a 0, então o cochete é 0, né? E também os fluxos em P são a identidade, os dois. Sim? Como acontece isto, então, phi S, Y em qualquer ponto, para qualquer S em P, para todo S, isto é P. Para todo S. Sim, somente sim. Fato. Então, claro, se se anulam os dois em P, esses dois para todo S são P. Portanto, não. Isso aqui é igual a isso aqui, é igual a P para todo S e T. Então não tem nada que provar. Né? Então, interessante é quando algum dos dois é diferente de zero, suponha que x de P é diferente de zero, então x eu posso supor que é a derivada em relação a x1 em alguma carta. ¿Sí? Observen que para o argumento de dizer que é Gn, eu pego qualquer difeomorfismo. Uma carta em particular que faça isto. ¿Sí? Então, o campo X, ou seja, o que estou dizendo simplesmente é que o campo é 1, constante. ¿Sí? Bom, nesse caso é fácil verificar tudo, né? Nesse caso, quem é o fluxo? Não, simplesmente Q mais T é 1. Estamos no EG, né? Isso satisfaz tudo. Para X. E o que quer dizer isto? Né? Então, temos um campo agora Y, que podemos escrever como a soma de YI derivada em relação a XI. Então, o que quer dizer que o cochete é 0? Bom, quem é o cochete de X e Y, nesse caso, é simplesmente a soma da derivada em relação a x1 de yi derivada de xi. A outra parte é 0. Bom, mas isto ser 0 quer dizer, é a mesma coisa que dizer que as yi não dependem de x1. As yi são funções das outras. Certo? Ou seja que se a gente tem y num ponto aqui e eu movo um ponto aqui em cima, se aqui é P, ou aqui é Q, e aqui é Q mais T é 1, aqui é 1, aqui são os outros. Então, se aqui é y de Q, o que estamos dizendo é que aqui está y de Q mais T é 1. Ou seja, y é invariante pelo fluxo de x. Né? Observen que este é o fluxo de x. Certo? Então, isso prova o que a gente quer. Né? Porque, que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer que y num ponto phi s x que é isso, né? É a mesma coisa que y em Q. Claro que aqui tem uma identificação, a gente está identificando todos os espaços tangentes por transporte paralelo, né? Tem implícito aqui a diferencial desta traslação, né? Lembra, isso aqui é o que nós chamamos como a traslação segundo o vetor E1, né?
todos os espaços tangentes estão identificados através dessa translação, né? Ou seja, o que estou dizendo é que isto é a mesma coisa que isto. Estamos identificando, né? O que estamos dizendo é que y é relacionado com si mesmo a partir do fluxo de x, né? Com aquela notação que estamos dizendo que y é phi x t relacionado a ele mesmo. E isso diz que o fluxo de y é invariante pelo fluxo de x também, né? Bom, na verdade segue diretamente daqui, né? O phi y s num ponto Q tem que ser igual ao phi y s num ponto Q mais t é 1, né? Que é mas lembrem que a menos da identificação por translação paralela, né? Isso está em Q, isso está em Q mais T é 1, ou seja, na verdade a gente identifica isso por I T é 1 de phi y s de Q. Mas o que é isto, né? Isto é a mesma coisa que isto, ou seja, isto é phi xt de phi y s de Q. E isso que está aqui, mesma coisa. Isto é phi y s de phi xt de Q. Portanto, os fluxos comutam. Para ver se os fluxos comutam, que o cochete é zero, é só derivar. Só derivar em relação a t e s. As duas, né? E vejam o que dá. É só derivar. Ok. Isso prova o que queríamos, né? Provar esta propriedade dos fluxos. Muito bem. Então, isso era o pedacinho que faltava para preencher a prova de que sempre, fora dos pontos umbílicos, temos coordenadas por linhas de curvatura. Sempre. Às vezes, acontece que nos pontos umbílicos também, mas isso não necessariamente é assim. Muito bem, então, nós temos definido para nossa hipersuperfície, ou nossa superfície, né? A gente tem superfície em R3, como isso aqui tem um produto interno, temos então nossa primeira forma fundamental em S. Então, essa aqui era a primeira forma fundamental. Que vem herdada simplesmente do produto interno no R3. É a restrição no espaço tangente, nos espaços tangentes a S do produto interno em R3. Muito bem, então, definição. Uma função entre duas superfícies, duas hipersuperfícies, né? É uma isometria local
se preserva a primeira forma fundamental. Ou seja, se a primeira forma fundamental dessa linha num vetor diferencial de f estrela v é a mesma coisa que a primeira forma fundamental no vetor v. Para todo v, no espaço tangente, no fibral tangente desse. Isso é a mesma coisa, como as duas são... Bom, observem que a primeira observação é que a diferencial de f é não nula. É um monomorfismo, né? Porque isso aqui é positivo definido em relação a v. Então, não pode ter núcleo. Então, a primeira observação é que f é uma imersão, né? E, portanto, isso que está aqui é uma forma bilinear simétrica também, né? Independentemente da igualdade. Então, duas formas bilineares simétricas são iguais se a forma bilinear associada é igual. Ou seja, o que estamos dizendo é que preserva o produto interno também, né? Ou seja, se somente sim, observen que eu não coloquei aqui para todo V em TS, para todo V e W em TS, por um único detalhe, né? Que vocês não podem fazer produto interno de vetores que estão em pontos diferentes. Sim? Isso não faz sentido para V em TPM e W em TQM. Não faz sentido. Então, por isso que não coloquei a mesma coisa. Mas às vezes se coloca. ¿Sí? Às vezes se coloca assim, levando em conta que vocês não podem pegar em pontos diferentes. Lembrem que era isso, né? Quando vocês têm um tensor, quando vocês têm uma aplicação de M em M', e vocês têm um tensor qualquer em M', vocês podem puxar para trás e obter um tensor em M fazendo isso, né? Isso que se chama pullback, né? Isso aqui é em S' e isso aqui é em S, certo? Então é esta métrica em S', isso, certo? Então o que estamos dizendo é que isto é isto. Simplesmente. Não é mais do que uma notação, né? Não é nada. Certo? Então, uma função diferencial, uma isometria local, se satisfaz isso. Em particular, é uma imersão. Mas não precisa ser... desculpa. Isso aqui precisa ter da mesma dimensão, né? Porque senão, pense em um plano contido no R3. A inclusão satisfaz isto, mas tem dimensões diferentes, né? Em outras palavras, bom, como tem a mesma dimensão, isto implica que F é um dífio local. Vocês podem definir uma isometria local, se vocês não sabem que as dimensões são diferentes, você define, entre variedades, você define uma isometria local e um diffeomorfismo local que satisfaz isso. Certo? Isso aqui é importante, né? Tem que ser um diffeomorfismo local para falar de isometria local, senão é uma isometria local com a imagem.
Porque como uma imersão, a imagem é uma subvariedade imersa. E aí podem restringir tudo a essa subvariedade. Mas, em princípio, precisa que tenha a mesma dimensão. Então, dizemos que F é uma isometria se F é um diffeomorfismo e é uma isometria local. Observem que tem dois conceitos, né? Um conceito local, uma propriedade puramente local e uma propriedade global. Então, no conceito de isometria estão as duas coisas juntas, né? A parte topológica, né? A parte de dizer alguma coisa sobre toda a aplicação, e uma parte local, que é uma coisa que sobre a derivada da função, né? Outra definição, né? F, como antes, né? É uma aplicação conforme se um pouco menos que isso, né? Se satisfaz isso a menos uma função, né? Se existe lambda maior que zero, uma função, né? Ou seja, uma tal que satisfaz isso. Então, em particular, também é uma imersão, né? Porque a função é positiva. Então, exercício. F é conforme se somente se F preserva ângulos. As isometrias preservam tudo que é geométrico e depende da primeira forma fundamental. Comprimento, volume, área. As aplicações conformes não preservam o comprimento, porque elas estão contraindo, né? ou expandindo num fator lambda. Se você calcula o comprimento de um lado e do outro, fica coisas diferentes por causa deste lambda. Mas os ângulos são iguais. Uma implicação é óbvia, porque o ângulo é o produto interno dividido as normas. Então, cancelam os lambdas. Mas o interessante é que vale a recíproca. Ou seja, se preserva ângulos, então existe um lambda. Então, definição. Essa definição é bem pouco formal, né? Então, uma propriedade em S é intrínseca se só depende de I. O comprimento de curvas, por exemplo. Então, em particular, isometrias, então, portanto, logo, as isometrias preservam tudo o que é intrínseco.
se vocês têm duas variedades com métricas e uma isometria entre elas, então as distâncias entre os pontos correspondentes têm que ser iguais. Porque a definição de distância só depende da métrica. Os ângulos, as áreas, os volumes, tudo que é geométrico. Isto se parece à teoria de grupos, né? Na verdade é um conceito geral de categorias em toda a matemática. Vocês podem pegar um casal, né? E definir uma operação entre eles. Vocês já estão pensando mal, né? Então, vocês pegam esse casal e vocês definem o que quer dizer um beijar com o outro, né? Por exemplo. Por exemplo, que se ele beija a ele mesmo, dá a ele mesmo. Se ele beija com ela, dá ela. Se ela beija com ela, dá ele. Bom, esse conjunto com essa operação é um grupo que é isomorfo a Z2. Aí você pode dizer, mas espera aí, esse aqui sou eu não estou aqui. Essas coisas não são iguais. Não são iguais, são isomorfas. Do ponto de vista algébrico, das propriedades algébricas, esse conjunto com a operação que eu acabo de definir e este são o mesmo conjunto algébrico, mas não são o mesmo como conjuntos. Como conjuntos são diferentes, mas como estrutura algébrica são totalmente indistinguíveis. Então, se vocês querem qualquer coisa relacionada com teoria de grupos, vai ser a mesma num e no outro. A mesma propriedade. Mesma coisa aqui. Qualquer coisa geométrica, né, vai ser a mesma. Por exemplo, vocês podem pegar uma superfície que contenha a origem, ou zero pertença, e trasladar. Fazer uma traslação. As traslações são isometrias do espaço-ambiente, portanto, quando restringir a superfície, são isometrias da superfície. Né? Mas uma superfície contém o zero e a outra não. E que conter um elemento é uma propriedade de teoria de conjuntos, não é uma propriedade geométrica. ¿Sí? É quase uma tautologia o que estou dizendo. Estou dizendo que as propriedades geométricas intrínsecas são as propriedades que somente dependem da métrica. Muito bem. Então, essas são as propriedades intrínsecas. Nós mostramos que sempre existe um sistema de coordenadas por linhas de curvatura. Em particular, sempre existe um sistema de coordenadas ortogonal. Será que existe conforme? Ou seja, o que quer dizer que é ortogonal? Que o produto interno entre eles é zero, mas que as normas podem ser diferentes. Mas isso é verdade. Teorema. Dada uma superfície de dimensão 2, com uma métrica, sempre existem sistemas de coordenadas, para todo ponto desse existe uma vizinhança, sistema de coordenadas tal que E é igual a G e F é zero. Isso que está aqui, simplesmente o que está dizendo é que φ, existe um sistema de coordenadas φ,
isto é φ de um aberto de R2 para S, é uma aplicação conforme. É a mesma coisa. É equivalente a dizer isto, estamos em dimensão 2, né? É equivalente a dizer isto a dizer que φ é uma aplicação conforme. Se convençam disso, façam a continha. Bom, existe um monte de provas desse troço, desse teorema. Algumas poucas são elementares, mas nenhuma é simples. Esse troço é difícil de provar. Não é fácil de provar. E eu, como eu sou preguiçoso, eu não vou provar. Essas coordenadas têm um nome especial, chamam coordenadas isotermas. Sempre existem em dimensão 2. Em dimensão 2. Em dimensão 3, não é verdade. Muito bem, então na aula passada começamos também a ver superfícies regradas. Então, com superfícies regradas. Então lembrem que a gente parametrizava, a gente via, é bom ver as superfícies regradas mais que como superfícies regulares, como superfícies parametrizadas. Ou seja, a gente pega alfa e pegamos V, um campo ao longo de alfa unitário, e definimos φ de ST como alfa de S mais T V de S. Inclusive a gente pode assumir que não é regular, ou seja, por exemplo, que alfa pode não ser uma curva regular, ou V pode ser anular, ou as derivadas de V podem ser diferentes de zero, né, ou zero, né, porque essa é uma das vantagens que tem quando a gente tem uma parametrização tão simples. Dá para fazer qualquer conta. E por isso, lembrem que eu falei na aula passada sobre superfícies duplamente regradas. Dá para entender todas elas parametrizando elas. Que foi o que eu comentei para vocês. Peguem uma parametrização, peguem isto e saiam fazendo conta, a ver o que acontece. E isso funciona. É muito poderoso ter uma representação simples do objeto que vocês estão trabalhando. E este é exatamente o caso para superfícies regradas, e por isso se sabe essencialmente tudo sobre elas. Não? Por exemplo, bom, a gente deu vários exemplos, mostramos que o paraboloide hiperbólico e o hiperboloide de revolução são duplamente regradas, tem dois conjuntos, mas onde estão? E não se veem neles. Enquanto que num cilindro se veem bem as retas que contém. Né? Num cone também a gente vê bem as retas que contém. Mas nas outras que são duplamente regradas, a gente não vê as regras. Né? Vamos entender esse fenômeno. Vamos entender também que, graças a essa parametrização, é fácil calcular as singularidades. Então, vamos fazer isso agora. Né? Então, pontos singulares. Pontos singulares de φ. Né? Então, bom, quem é φs? Né? Bom, φs é
alfa' mais t v'. E quem é φt? Bom, φt é v. Certo? Bom, então, quando um ponto ST é um ponto singular? Bom, o ponto é singular se esses dois vetores são colineares. Sim? Então, pontos singulares são quando φ S, φ t, lembre, este é anormal à superfície, quando a superfície é regular. Isto é zero quando são dependentes, né? Então, isto é justamente alfa' mais t v', v. Né? Mas o que é isto? Isto é alfa' v mais t v', v. Então, esse ponto é um ponto singular, se somente se. Bom, então, um problema que pode aparecer é que v' seja zero, né? Então, suponha que v' é zero num ponto S. Sim? Então, o ponto é singular, então TS é singular se este é zero. Né? Ou seja, se alfa' é um múltiplo de V. Esse era o caso das superfícies tangentes. Lembra? Quando a gente pega uma superfície regular e vê o vetor tangente, ou seja, V igual a alfa', é exatamente o que está aqui. Né? Ou seja, é o caso das superfícies tangentes. Ou seja, numa vizinhança, né? No ponto T, ou seja, que isso não depende de T primeiro. Né? Isso, então, toda essa reta é singular. Né? E é singular justamente quando nesse ponto se comporta como uma superfície tangente, ou seja, quando acontece isto. Os pontos onde a derivada é zero, a gente chama de cilíndricos. Lembrem que um cilindro é pegar V constante. Né? Por isso que esse é um ponto cilíndrico. Então, nos pontos cilíndricos tem toda a reta, né? o conjunto de retas que são singulares. Então, isso é esse zero. Então, são interessantes quando não é cilíndrica, né? Ou seja, o que acontece quando V não é zero. Então, uma vez que entendemos esses pontos, vamos supor que V' é diferente de zero, em todas partes. Bom, então, a condição é justamente que alfa', então, como V' é diferente de zero e V é unitário, V e V' são ortogonais. Sim? Então, V e V' são ortogonais. E o que temos então, isto é diferente de zero, né? Então o que temos é deixa eu colocar assim.
Em outras palavras, a alfa' vai ter uma componente em V, uma componente em V', né? Então, a alfa' tem, eu posso escrever a alfa' como AV mais BV' mais CV'. Né? Isso é uma base ortogonal. Quando eu faço produto interno, produto exterior com V, né, o que acontece? Essa parte morre. Né? Então, alfa' V, quem é? B, V' V, mais C, V' V, V. Isso é diferente de zero e ortogonal a V, portanto, isso é diferente de zero. Né? Isso aponta na direção de V', né? E é diferente de zero. E isso é o que queremos comparar. Né? Então, a única possibilidade que isto seja igual a isto é se isto é zero. Ou seja, C tem que ser zero. Não? Não? Então, em outras palavras, isto acontece se a alfa' só tem componentes em V e em V', não tem componentes na normal. Sim? Se isso acontecer, se a alfa' somente tem componentes aqui, então aqui temos que pegar T igual a menos B. E esse vai ser o ponto singular. Certo? Estão entendendo? Muito bem, então qual é a condição? Né? A condição é a alfa' não ter componente aqui. Ter só componente nessas duas. Ou seja, a outra componente que estava faltando era V'. Sim? Então isso tem que ser zero. Certo? Está claro? Então, essa é a condição que alfa tem que satisfazer para ser um ponto singular. Né? E aí basta pegar. Então, o ponto singular da φ, que são? São os pontos S e T, tal que tem que satisfazer isto para S. E T é igual T é igual a quê? Então, isto tem que ser menos T V', né? Ou seja, B é menos T. Ou seja, mas B quem é? B é alfa' V'. Sim? Certo? Então, o que estamos dizendo é que T tem que ser menos alfa' V'. Sim? Certo? Isso que está aí, bom, eu posso substituir aqui, né? T
T por esse valor, né? Ou seja, são os pontos S menos alfa' de S, V' de S, tal que alfa' de S, V de S, V' de S é zero. Então, vamos substituir esses pontos, vamos ver onde que estão esses pontos. Esses pontos moram, isso pode ser vazio, né? Mas isso mora numa curva, né? T tem que ser isso que está aqui, né? Ou seja, a gente pode definir beta de S como φ de S menos alfa' de S, V' de S. É a imagem do conjunto singular, mas para ser singular tem que satisfazer isso também. Sim? Isso pode não. Esse conjunto está contido dentro da curva beta, mas não precisa ser tudo, né? Isso pode ser vazio. Ou seja, mas o que é isso, né? Então, isto é alfa de S menos alfa de S, V' de S, V de S. Sim? Essa curva. Isso se chama, essa curva tem um nome especial, se chama curva de estrição. Não estou certo se se escreve assim em português. É onde a superfície mais se aperta. Não precisa ser singular, mas aí é onde se aperta, e se tem singularidades, estão nessa curva. Essa curva não depende da parametrização. Aqui podemos pegar, eu posso pegar outra curva, alfa, né? Por exemplo, eu posso pegar, em vez de alfa, posso pegar alfa mais, por exemplo, isso aqui é alfa de S mais T0 V de S menos, ou mais, T menos T0 de V de S, certo? Agora eu posso chamar isso que está aqui de alfa tio. Né? Temos outra parametrização da mesma superfície com outra curva alfa tio aqui. De fato, esse T pode depender desse também. Esse T0 pode depender de esse. Posso pegar qualquer curva alfa contida na superfície, né? E esse beta não depende da alfa que a gente escolher, né? E por que é isso, né? Então, se a gente define alfa tio de S como alfa de S mais T de S, V de S, né? E a gente derivar quem é que fica, né? Quem é alfa tio menos alfa tio linha V linha V. Bom, vamos fazer a conta. Então, quem é isto? Isto é alfa linha mais T linha V
mais tv'. Aqui, t' quer dizer esta função derivada em relação a S. Certo? Estou derivando em relação a S isto, né? Menos isso mesmo, né? Alfa' mais t', mais tv', produto interno com v', v. Então, sabem que isto que está aqui é zero, né? Porque v é ortogonal a v', pois v é unitário. Então, o que é isto? Isto é alfa' menos alfa' v', v, que é a nossa beta original, né? Mais e não ficou independente. Que eu... Oi? Ah, sim. É que eu misturei tudo aqui. Eu fiz uma bagunça daquela. Isso aqui é... Não, isso aqui é assim, né? Certo? Isso aqui é alfa tio. Aqui é que está a derivada só. Né? A derivada de alfa aparece só aqui. Certo? Então alfa menos alfa', v', v é o que está aqui. Então, isto mais isto é isso que eu escrevi aqui e falta o outro, né? Que é t, porque ficou... Na segunda linha. Aqui? Sim. Mas por que eu fiz alguma salada? Está faltando dividir pela norma de v'. Eu tenho que dividir pela norma de v' ao quadrado. Aqui eu tenho que dividir pela norma de v' ao quadrado. Por quê? Não, mas mesmo assim não fica, né? Peraí. Eu fiz alguma bagunça em algum lugar. Eu me enganei em algum lugar aqui. Oi. Não. Não tem porquê. Não, V tem norma 1, sim.
Mas, sim, Velhinha. não. Por isso que está faltando alguma... Porque você calculou B igual alfalinha, velhinha. Mas aí teria que sair nome de... Ah, isso, muito bem. Isso. Então, é o produto interno aqui dividido norma de velhinha ao quadrado, certo? Fazer produto interno... Isso. Aí está. Então, o que estamos dizendo? Que aqui temos que... Certo? Esse. Aqui então é... O que a velhinha é diferente de zero, né? Isso aí não tem problema. Então agora sim, aqui fica norma de velhinha ao quadrado e aqui fica norma de velhinha quadrado e aí sim, cancela, né? Norma de velhinha ao quadrado cancela e fica t aqui menos t v o mesmo, então, não sei, certo? Sim? Aqui fica norma de velhinha ao quadrado, dividido norma de velhinha ao quadrado, então isso morre tv menos tv. Que isso é beta. Né? Ou seja, beta, a curva de restrição, depende da superfície, não depende da parametrização que a gente escolheu aqui. Certo? Que propriedade tem essa curva, né? Observem que se a gente pega... A gente pode definir essa curva por esta propriedade. Quem é isto? Bom, isso aqui é alfalinha mais ou menos alfalinha velhinha sobre norma de velhinha quadrado. Não, o que estou falando? Tá. Linha, estou derivando esta função e fazendo produto interno com velhinha. Então, a derivada disso que não interessa, porque aqui está v que é ortogonal a velhinha, menos alfalinha velhinha sobre norma de velhinha quadrado, velhinha, produto interno com velhinha. ¿Sí? V é ortogonal a velhinha, isso aqui então morre. Então aqui fica alfalinha velhinha menos alfalinha velhinha norma de velhinha ao quadrado dividido norma. Então é alfalinha velhinha de novo, que é zero. Essa equação caracteriza a curva de restrição. Né? Ou seja, é a curva que satisfaz isto. O que acabamos de provar, então, resumindo, a proposição. Proposição, então, se S é regrada não cilíndrica em nenhum lugar. Ou seja, vale isto para todos. Não cilíndrica. Então, existe uma única curva beta em S
tal que beta línea e é o mesmo intervalo de definição da alfa. Isso é chamada curva de restrição. E os pontos singulares da S estão contidos na imagem de beta. Então vejam que interessante, né? Nós sempre em análise em variedades trabalhamos com variedades diferenciáveis, né? Nunca, ao máximo fomos para variedades com bordo, mas não saímos daí, né? Agora estamos trabalhando com singularidades. E o que é isso? Pode ser bem ruim, né? Oh, mas o fato de ter uma parametrização tão simples permite calcular tudo e de fato é mais conveniente incluir as singularidades e não dizer, bom, só vou trabalhar fora da singularidade. Não, trabalhem todos juntos, né? Porque está tudo na parametrização, é tudo simples de trabalhar graças à representação que a gente tem da superfície. A moral da história disso é, se vocês têm um objeto definido de forma abstrata, uma variedade diferenciável, mas que vocês podem descrever ela com alguma função, com alguma representação, com alguma parametrização, isso permite vocês fazerem contas de uma maneira surpreendentemente simples. Que é o caso aqui. Então essa é a curva de restrição, é o invariante mais importante que tem as superfícies regradas, né? Muito bem. Bom, uma coisa importante. Bom, em particular, vocês podem esquecer da alfa. Ou seja, agora, para superfícies não cilíndricas, vocês têm uma parametrização natural. Em vez de pegar a alfa, peguem beta. Sim? Vocês podem pegar agora beta de S mais T V de S. É outra parametrização. Agora, a vantagem é que os pontos singulares estão contidos dentro de t igual a 0. Que é o conjunto φ 0. Muito bem. Então esse é um tipo de superfícies que dá para dizer muita coisa graças a esta propriedade, né? Aqui temos uma parametrização. Vamos falar de outro tipo de superfícies que tem o mesmo espírito, embora por motivos diferentes, que são as superfícies mínimas, né? Mas vamos um pouquinho atrás de superfícies mínimas, né? Onde nasceu esse conceito? Não o conceito de superfície mínima, mas esse conceito que está por trás de minimizar, né? A ideia de superfícies mínimas é a seguinte: peguem um arame em R3 e mergulhem em sabão, né? Quando vocês pulam fora do balde, vai ficar uma superfície. Essa superfície tem a particularidade dela minimizar a área
entre todas as superfícies que tem o arame como bordo. ¿Sí? Então, se vocês perturbam essa superfície um pouquinho, por exemplo, se vocês mexem o arame assim, todas as superfícies, essa família de superfícies, todas têm área maior. E é por isso que quando vocês deixam de mexer o arame, a superfície volta à original. Né? Minimiza a energia. Né? A área, minimizar a área, nesse caso, é a mesma coisa que minimizar a energia. E a natureza tende a cair para o nível mínimo de energia. Por isso é que... Então, é um troço físico. Né? Mas onde nasceu essa ideia de minimizar dessa forma coisas? Né? Tem um problema muito famoso que se chama o problema da braquistocrona, né? Que foi sugerido por Bernoulli, que sabia a resposta. Né? Então, o que o Bernoulli disse foi... O problema do Bernoulli é o seguinte. Peguem... Imagina que aqui vocês têm o chão. Né? Esse aqui é o chão, esse aqui é um prédio. Né? Vocês estão aqui em cima. E vocês querem chegar aqui embaixo, botando uma corda entre os dois pontos, e deixando cair só pela gravidade. Claro que vocês podem colocar qualquer corda aqui de qualquer comprimento. Né? Imaginem que é rígido isso, né? Um plano inclinado, se vocês querem. Então, a coisa é pegar uma bolinha aqui e deixem rodar. Então a pergunta é, qual é a forma dessa curva para a bolinha chegar aqui no menor tempo possível? Então Bernoulli propôs essa pergunta. E deu 6 meses de prazo para resolver. Né? Nessa época, as pessoas sempre foram meio nojentas, né? Em qualquer época da humanidade. Então, deu 6 meses de prazo e uns poucos matemáticos responderam. Né? Um deles, o Leibniz. Mas Leibniz pediu para estender 6 meses mais para os matemáticos estrangeiros poderem participar. Né? Aí estenderam mais 6 meses, teve outras pessoas que responderam, o irmão de Bernoulli, por exemplo. Teve 5 matemáticos que responderam. Leibniz, o irmão de Bernoulli, L'Hopital, nosso amigo L'Hopital, um com nome impronunciável que não lembro, está nas notas, e Isaac Newton, que era estrangeiro. E não gostou nem um pouco, porque Bernoulli e Leibniz foram atizar ele no dia anterior ao vencimento do prazo dos 6 meses. Né? E Newton resolveu o problema nessa noite. Né? E disse, eu não gosto de que os estrangeiros nos aticem assim, né? Olha nacionalismo, né? E pediu para publicar o resultado anonimamente. Então, a resolução dele foi publicada anonimamente, mas o editor colocou apelido do autor, essa solução está sendo publicada anonimamente, mas reconhecemos o leão pelas suas garras. Né? Dizendo que essa matemática tinha que vir de alguém muito importante. E por que ele falou isso? Porque os 5 que fizeram com métodos diferentes. Mas o Newton fez uma coisa diferente.
ele sem formalizar muito e sem estar muito regulamentado o que ele fez, ele sentou as bases de uma área da matemática, que é o cálculo das variações. Não foi ele que realmente descreveu em detalhe. Quem foi que descreveu em detalhe foi Euler, depois desse problema da braquistocrona. Ou seja, graças ao trabalho do Newton e ao trabalho dele mesmo, juntou tudo e descreveu o cálculo de variações. Então, esse problema não só era difícil, não só era interessante, porque é um problema interessante. Se você pode fazer um desenho assim, é porque o problema é interessante, né? Não só o problema é interessante, mas para resolver o problema, você teve que criar matemática, né? Ferramentas. E isso que distinguia matemáticos, cientistas como Newton, né? Mas quem foi o primeiro que pensou nesse problema? Não foi Bernoulli. Foi também alguém do tamanho de Newton. Foi Galileu. Galileu foi o primeiro que pensou nesse problema. E Galileu observou o seguinte: primeiro, onde foi que ele discutiu isto? Na maior obra de Galileu, que são os Discorsi. Se vocês têm que ler algum livro de ciência, e vocês vão morrer logo, mas vocês querem ler um livro de ciência, leiam os Discorsi. O livro é absolutamente extraordinário. É incrível pensar que com as ferramentas do Galileu ele podia chegar tão longe. Esse livro está cheio de erros, o que faz o livro mais interessante ainda. Nesse livro, o Galileu diz o seguinte: Galileu faz uma conta, né? Ele diz, bom, se eu pego, ele fez esta conta, ele pegou aqui assim e calculou a velocidade e deu um número. Aí ele observou que se ele pegava um círculo aqui, né, e fazia isto, chegava antes. Então, não é a reta. E ele concluiu disto que era o círculo. E não é. Não é o círculo. É um cicloide, é uma outra curva. Mas isso não é importante. O importante é a sutileza dos métodos de Galileu. Nos Discorsi, Galileu prova que os objetos caem à mesma velocidade, independentemente do peso. Como você prova um troço desses? Como vocês provam um troço desses? Provar não é dizer, joguei 30 maçãs e 30 uvas e caíram todas a mesma. Não. Como você prova isso? Olhem a prova do Galileu. No vácuo, você deixa cair uma maçã e uma uva e os dois chegam ao Sol ao mesmo tempo, independentemente da massa, que é totalmente... vamos ver, já vamos chegar aí. Ótima pergunta. Não tem fórmula. A fórmula veio com Newton. A gravitação universal é do Newton, não é do Galileu. Então, Galileu não tinha essa ferramenta. Por isso é que é tão interessante os Discorsi, ver tudo o que ele fez com tão pouco. Claro, só o que tinha era o cérebro dele, né? Mas... Pois é, mas o que é intuitivo é a ideia aristotélica. Se você tem um troço que demora muito, custa muito para segurar, e um troço muito leve, se você solta o troço pesado, vai cair mais rápido. Não. Olhem a demonstração do Galileu. Peguem um objeto grande, pesado, sim? E agora peguem um objeto pequenininho, leve. E vamos supor que
o mais pesado cai mais rápido que o mais leve. Sim? Então, este cai mais rápido e este cai devagarinho. Agora, peguem uma corda leve, mais forte, e unam esses dois. Certo? Bom, o que vai acontecer? Este que é mais leve vai puxar para trás o mais pesado e os dois vão cair mais devagar que o mais pesado. Certo? Porque o pequenininho está puxando para cima. Mas os dois juntos são um objeto que é mais pesado que este. Portanto, tem que cair mais rápido. Mais rápido ou mais devagar? A mesma velocidade. Fantástico! Linda demonstração. Linda demonstração. O que ele precisou? Nada. Não precisa fazer nenhuma experiência. Nada. Somente pensar. Essas experiências mentais, esses experimentos mentais, caracterizaram a obra do Einstein. Ele adorava fazer isso. Mas quem fez isso com maestria também foi o Galileu. E aqui vocês têm um exemplo lindo disso. Lindo. Isso está no discurso. Isso está no discurso. Onde ele aproveita e humilha a igreja, né? Que era quem naquela época, coitado Aristóteles, pegou o que diz Aristóteles e transformou numa verdade divina, quando Aristóteles jamais teve essa intenção. Aristóteles foi um cientista extraordinário. Né? Uma pena que pegaram o que ele fez e sujaram, né? Mas o que ele fez foi extraordinário. Né? Ele formalizou a lógica, por exemplo. A lógica que nós temos hoje, com a qual trabalhamos, tudo isso está baseado em Aristóteles. Então, outra coisa que tem nos discursos. Nos discursos, o Galileu estava interessado em entender por que as coisas resistem a quebrar. Peguem uma vara de madeira e apertem. Né? Então, por que não quebra? Porque quando eu toco, não quebra. Então, Galileu deduziu que o que acontece é que entre na matéria, que é composta por infinitos átomos, não importa se está enganado ou não. É irrelevante se ele estava enganado ou não. É interessante ver como ele pensava. Como está composta por infinitos átomos, quando eu tento botar para baixo, gera um vácuo entre os átomos e volta para trás porque a natureza aborrece o vácuo. Uma frase falada muito naquela época. Então, a madeira tenta voltar para o lugar onde estava. Por isso vocês soltam e a madeira faz assim. Os infinitos átomos entre meio da madeira, não importa se é verdade ou não. O que importa é... Mas por que estou comentando isto para vocês? Porque então, Galileu precisava entender infinitos átomos. Precisava mexer com infinitos. Então, Galileu o que fez? Começou a mexer com infinitos. Começou 300 anos antes de Cantor. Sim? Então, ele começou a fazer contas e... Muito bem. Então, num momento, ele se depara com esta situação. Peguem um círculo. Né? E rodem o círculo sobre a linha. Sim? Então, se o círculo tem comprimento L, a linha também tem comprimento L. Sim? O que acontece com esse ponto? Esse ponto é arrastado à medida que o círculo vai andando. Certo? Muito bem. Então, agora peguem um círculo dentro. O que acontece com esse círculo? Bom, esse círculo anda sobre esta linha. Sim? Uma vez que dá uma volta, os dois, esse ponto chega aqui, né? Aqui está L, o círculo tem comprimento L, o círculo grande,
Então, depois de andar, chegam aqui, comprimento L. Sim? Muito bem. Então, aqui, se você está rodando ele, a velocidade de forma tal que, na velocidade uniforme, isto, né? Então, tem comprimento L, chega até L rodando. O que acontece com a roxa, com a linha roxa, com a linha violeta essa? Aí o Galileu diz, bom, observem que essa linha roxa tem a mesma quantidade de pontos que a linha branca. Simplesmente porque para cada ponto da roxa tem um ponto na linha branca. Mas, o que está acontecendo? Essa ideia de bijeção, essa ideia de cardinalidade, ele usou a ideia de cardinalidade para mostrar que as duas tinham a mesma quantidade de pontos. Isso é de Cantor, 300 anos depois. Aí ele diz, mas o que está acontecendo? Quando eu giro o círculo branco dá uma volta, o círculo roxo dá uma volta, mas o comprimento do círculo roxo é menor que a linha roxa. O que está acontecendo? Então o Galileu concluiu que quando você arrasta, são criados infinitos espaços vazios. Porque, claro, a linha, o roxo tem menos pontos que o branco. Aí errou. Ele errou onde ele tinha acertado. Se ele tivesse pego para cada ponto do círculo, teria tido uma bijeção natural entre o roxo e o branco, que é a bijeção radial. Para cada ponto daqui tem um ponto aqui, para cada ponto daqui tem um ponto aqui. Tem a mesma quantidade. É a mesma coisa que ele tinha feito. E aí ele escorregou. Mas então ele concluiu que quando vocês fazem isso, a rocha se arrasta omitindo infinitos espaços vazios entre infinitos espaços não vazios. Porque ele não entendia o que estava acontecendo. Ele não percebeu que, na verdade, tudo tem a mesma quantidade de pontos. Existe uma bijeção entre todos esses conjuntos, bijeção natural. E ele usou isso e depois... Mas é muito interessante ver esse tipo de coisas, como são tratadas nos discursos. Discursos sobre duas novas ciências, se chama. É como os Princípios, é uma das obras mais importantes do pensamento. Isso. Ele coloca 3 personagens para falar. Por isso chama diálogos, né? Que você está dizendo. O Simplício, que é a voz da igreja, né? Não me lembro os nomes, ele há muitos anos. Também não sei os nomes em português, né? Eu lembro do Simplício porque tem um nome bem interessante, né? E os outros dois, que é muito interessante, tem um Simplício que é a voz, é o pensamento simples da dogmática da igreja. Tem um dos personagens que é muito esperto, mas não tem conhecimento. Então o cara é quem faz as perguntas certas. E depois alguém que tem o conhecimento e que responde às perguntas, humilhando a igreja no meio, né? Muito interessante, é um super livro, e tem passagens muito engraçadas. Inclusive, o prefácio, a introdução do livro, que o Galileu escreveu o livro na prisão. Ele passou os últimos 10 anos da vida dele em prisão domiciliar. Ele ficou trabalhando à luz da lua, porque não deixavam ele trabalhar. Claro. E ele escrevia com a luz da lua. E as pessoas que iam visitar ele contrabandeavam os manuscritos dele, levavam embaixo da roupa, tiravam de dentro os manuscritos e levavam para a Holanda, onde publicaram o livro. E na introdução, o Galileu diz: eu não sei o que aconteceu, nem como
saíram esses bobos pensamentos que eram só para ser meus. Alguém pegou e tirou e levou para a Holanda. Mas todos sabemos que não deixam de ser bobagens e que a verdade está na Santa Igreja. Mas é muito engraçado, é muito, muito interessante. A introdução é bem legal, bem legal. Mas todo o livro é fantástico, o livro é extraordinário. Muito bem, então deixamos com esse problema braquistocrônico e vou contar para vocês na próxima aula o que é o cálculo de variações. Né? Como daí seguiu o cálculo de variações. Oi?